8 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, nos colocamos aqui, ó Pai, por mais uma vez na Tua presença para Te adorar, Te agradecer, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, e por podermos prestar um culto ao Senhor. Deus, nesta noite que estamos aqui para Te louvar e Te adorar, procuramos fazer isso na leitura da Tua palavra, nas orações que fizemos aqui nesta noite e nos hinos que entoamos ao Senhor. E esse momento é a parte do culto onde a Tua palavra será exposta, onde o Senhor fala conosco. E a nossa oração, ó Deus, nós pedimos que o Senhor abra os nossos corações para entender a mesma. Eis aqui o trecho da Escritura que nós abrimos e acabamos de ler, e rogamos que o Senhor nos dê a Tua graça para sermos fiéis na exposição e que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos ensine as verdades contidas na Tua palavra. Ela que é viva, que ela é eficaz, ela é inerrante e autoritativa em nossas vidas, que ela, Deus, saia e venha com efeito pela qual ela foi escrita. Fala aos nossos corações. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar sobre a salvação, eu acho que é uma importância muito grande para a igreja nos dias de hoje. Talvez muitas pessoas que se encontram dentro da igreja, se alguém perguntar, você sabe o porquê da salvação, o porquê você é salvo, poucos sabem dizer o porquê, o motivo da salvação. E se faz muito importante nós entendermos o porquê da salvação e o propósito, né? Para que nós somos salvos? Para que nós fazemos parte da igreja de Deus. É algo de muita importância que se faz necessário nós aprendermos. E nesse trecho aqui, onde nós acabamos de ler, no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, Paulo ele procura responder isso aos irmãos ali de Efésios. E essa carta aqui de Efésios é uma das cartas mais extraordinárias do Novo Testamento. Alguns chegam a dizer que ela é a carta magna do Novo Testamento. Nela está contida as maiores doutrinas do cristianismo. E é interessante também o contexto pelo qual Paulo ele escreveu essa carta. Ele se encontrava preso em Roma, porque estava pregando o Evangelho, foi preso, estava lá em Roma, e ele tinha fundado essa igreja aqui, na cidade de Efésios. E depois de alguns anos passados, ele tinha deixado essa igreja, e ele se encontrava agora em Roma preso. Agora imagina só, os irmãos daquela igreja souberam da notícia que o pastor fundador dessa igreja estava preso. Então os irmãos lá assim, estavam desanimados, sem entender, né? Mas como isso foi acontecer? O nosso pastor fundador, um grande homem de Deus, agora se encontra preso e não pode fazer nada. Como vai ficar a igreja? Então Paulo ele procura escrever essa carta aqui para animar os irmãos que se encontravam lá na cidade de Efésios, mas ao mesmo tempo que ele escreve essa carta para confortar os irmãos, ele também fala sobre o grandioso plano de Deus para a humanidade. O grandioso plano de Deus para a sua igreja em reunir um povo em todos os lugares do mundo e fazer assim a sua vontade que foi desde a criação até a consumação de todo esse mundo e foi realizada através de sua igreja. E essa carta ela tem divisões muito interessantes. Ela tem 6 capítulos, se a gente observar, e do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo fala das doutrinas, da parte mais doutrinária ou teórica da salvação. E do capítulo 4 até o capítulo 6, ele vai falar das formas aplicativas da salvação. Né? Seria mais ou menos a ideia. Ele fala do privilégio do que é fazer parte do povo de Deus, da igreja de Deus, e por um outro lado ele também fala das responsabilidades de fazer parte dessa igreja, né? Do povo de Deus. Mas vez por outra também
ele mistura as coisas, tanto na primeira parte como na segunda. Né? Paulo, ele como um pastor e como teólogo, ele sempre faz as duas coisas. Né? Ele fala de doutrina, mas também fala da aplicação prática no dia a dia e como deve ser a vida cristã. Mas o que vai nos interessar mais aqui nessa noite será sobre a questão doutrinária da salvação, embora façamos algumas aplicações práticas também na nossa vida. Ele começa, meus irmãos, se vocês observarem no versículo 1 do capítulo 2, ele diz assim: ele se refere a Jesus Cristo. Paulo diz, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É no mínimo curioso Paulo escrever e começar falando assim: olha, ele vos deu vida. Todos nós sabemos, né? O contrário de uma pessoa viva é o quê? Morto. Né? Isso a gente sabe que o contrário de um vivo é morto. E Paulo está dizendo exatamente isso. Ele, Jesus Cristo, nos deu vida, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados. A primeira coisa que Paulo procura falar aqui é mostrar qual a condição do ser humano perante Deus. E a condição aqui que Paulo coloca é única, é enfática. Ele diz, olha, toda a raça humana perante Deus se encontra morta. Então, antes da pessoa se converter ao Senhor Jesus Cristo, a pessoa se encontra morta. Agora, uma outra coisa que nos chama a atenção é entender, mas como assim morto? Porque qualquer um aqui dos irmãos que se converteram ao Senhor Jesus Cristo vão saber e entender que antes da gente ser crente, a gente estava vivo, a gente andava, a gente se mexia. Então, como entender o que Paulo está falando aqui? Né? Como é entender essa ideia de morto? Nós entendemos a morte aqui, meus irmãos, no sentido espiritual. Todos nós sabemos, no início da história, quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, a ordem de Deus foi o seguinte: olha, está aqui o jardim, está aqui todas as árvores, você pode comer de qualquer uma. Agora está vendo aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que comeres dessa árvore, certamente morrerás. Foi a ordem que Deus deu para o primeiro casal. Né? Não comam dessa árvore aqui, do fruto dela, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E o desenrolar da história a gente lembra, né? Eva foi iludida por Satanás, pela serpente, tomou daquele fruto e comeu. Ela levou para o seu marido para Adão, ele tomou daquele fruto também e comeu. Agora é curioso, quem lembra da história, a gente lembra que quando Adão comeu daquele fruto, ele não caiu no chão e morreu, não. Ele permaneceu vivo, mas a morte então, que Deus falou ali, ela tinha pelo menos dois sentidos. Primeiramente, a morte espiritual. Nós sabemos que o ser humano ele é criado por duas partes. Existe a parte material, quando Deus criou o homem do pó da terra, a parte material que nós vemos, o corpo físico. Mas o ser humano também tem uma parte espiritual. Vocês lembram que Deus, depois de ter feito lá aquele projeto do barro, então Deus soprou fôlego de vida no homem. Ou seja, ele também nos deu uma parte dele, a parte espiritual, que é a imagem e a semelhança de Deus que todos nós temos. Então nós entendemos que a parte que Deus falou ali, que morreria naquele momento quando o homem pecou, foi a parte espiritual. Ou seja, o homem naquele momento, ele se afastou de Deus. Ou seja, ele morreu espiritualmente. E depois, dias depois, viria a morte também física. Né? Tu és pó e ao pó tornarás. Né? Então nós entendemos assim. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai explicar ainda mais com detalhes. Quando ele diz no capítulo 3, versículo 23, ele diz assim, olha, todos pecaram e destituídos ou afastados estão da glória de Deus. Ou seja, Paulo, ele entendendo isso, ele coloca toda a raça humana em pecado perante Deus. Né? Talvez a gente entendendo assim, como assim todo mundo se encontra em pecado? Capítulo 5 de Romanos, versículo 12, Paulo explica, ele diz assim, olha, assim como por um só homem entrou o pecado na raça humana, e através desse homem, desse pecado, o pecado veio para todos os seres, ou seja, o pecado então veio para todas as pessoas. Por isso que todos pecaram, porque Adão, meus irmãos, ele era uma espécie de representante de toda a raça humana. A ideia de Deus ao criar Adão seria mais ou menos o seguinte: ele colocou Adão ali no jardim e falou o seguinte: olha, Adão, se você for fiel a mim, toda a sua descendência, toda a raça humana também será fiel.
Se você for justo a mim, toda a raça humana será justa. Mas se ele pecasse contra Deus, se ele desobedecesse, então toda a raça humana seria o quê? Pecadora. Por isso que a Bíblia deixa bem claro: todos são pecadores perante Deus. Logo, nós entendemos que o maior problema que existe na raça humana não é o problema social de fome, não é o problema que existe de problemas climáticos ou a questão moral, mas o maior problema que existe no ser humano se chama pecado. E a coisa é tão séria, meus irmãos, que o pecado ele não é uma questão de opção. A gente escolhe pecar, mas o pecado é uma condição. Nós já nascemos pecadores. O Salmo 51, versículo 5, ele deixa muito claro isso aqui. O salmista Davi, escrevendo, ele diz assim: olha, em pecado eu nasci, e iniquidade me concebeu a minha mãe. Ou seja, uma criancinha pequenininha, a gente vê, né? A gente até brinca às vezes assim, coisa mais linda, um anjinho, inocente. Mas perante Deus, ele é um pecador. Assim como todo e qualquer ser humano. Porque nasceu da raça humana, é descendente de Adão, e Adão, como nosso representante, ele pecou. Logo, todo ser humano perante Deus se constitui um pecador. E a prova maior e a prova mais cabal disso é a morte. A morte ninguém aceita, porque a morte ela não é algo natural na nossa vida. A morte é uma punição, um castigo de Deus por causa do pecado. Romanos 6, 23 vai deixar muito bem claro isso, né? Que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o salário ali é a ideia de recompensa, a retribuição de uma pessoa que está em pecado. Uma vez que todo ser humano é pecador, logo ele vai morrer. E nós entendemos então essa morte com dois sentidos, né? Já nasce morto espiritualmente, corrompido, e também a morte física, né? Esse corpo, ele vai voltar ao pó. Então, aqui está explicado o primeiro versículo, né? Por isso que Paulo, ele escrevendo aqueles irmãos, ele deixou bem claro, olha, que no passado, Paulo deixou bem claro, olha, Jesus, ele nos deu vida. Por quê? Porque estávamos nós mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Paulo ele não termina aí. Versículo 2 e o versículo 3, Paulo diz ainda uma coisa ainda maior. Quando ele fala assim, Romanos 2:2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, além de Paulo colocar a condição da raça humana que é em pecado perante Deus, ele vai colocar aqui três influências que tínhamos antes de nos convertermos ao Senhor Jesus Cristo. E a primeira influência que ele coloca aqui, ele diz assim, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Primeiro inimigo que a gente tinha também, que nos influenciava a viver ainda mais em pecado, era o mundo. O mundo aqui, meus irmãos, nós não entendemos o mundo como a natureza criada, mas o mundo aqui, a ideia é de sistema de valores, que são totalmente contrários aos valores de Deus. É mais ou menos o seguinte na prática, a gente assiste uma televisão, você liga a televisão, a novela hoje em dia, a mídia vai ensinar que o adultério é normal, o homossexualismo é normal, vai ensinar que você pode usar drogas, vai ensinar um monte de coisa errada. E se você, quando se converte, vai contra tudo aquilo ali, você está errado. A ideia seria mais ou menos o seguinte, né? O que para Deus é certo, para o mundo é errado. O que para o mundo é errado, para Deus é certo. Ou seja, esse mundo, ele tenta nos influenciar. E é por isso que quando uma pessoa se converte a Cristo, ele vai na contramão desse mundo. Ele não anda de acordo com o que dita o sistema, que você tem que beber para ser feliz, que você tem que tratar nessas festas, se prostituindo. Mas o cristão, ele procura ir na contramão desse mundo. Mas veja uma outra palavra que ele diz interessante para definir o mundo. Quando ele fala assim, segundo o curso deste mundo. Essa palavra curso aqui, ela chama também a atenção. A ideia de curso aqui é a ideia de um leito de um rio. Vocês sabem, né? Imagina só um rio, que ele tem lá o leito dele, as correntezas sempre vai levando para o mesmo caminho. Vamos pensar no seguinte, você pegar um morto, o corpo de um cadáver, e lançar no curso daquele rio. O que é que o morto vai fazer? Ele vai começar a nadar para ir contra a natureza, contra a correnteza? Não.
O morto ele vai de acordo com o que está ditando as regras, ou seja, o curso, o leito daquele rio. Por isso, do mesmo jeito, uma pessoa que não nasceu de novo, ele sabe que as coisas que está fazendo é errado, a consciência dele diz que ele está errado, mas ele não consegue ir contra o sistema desse mundo. Por quê? Um morto, ele não pode fazer nada. Mas, além desse primeiro problema, essa influência que as pessoas têm, que é ser o mundo, ele continua ainda dizendo: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, o espírito aqui, o príncipe da potestade do ar, é a segunda coisa que ele fala aqui, como influência que tínhamos antes de ser crente, se refere aqui a Satanás e as suas hostes malignas que, de certa forma, ele também procura influenciar as pessoas a viverem no pecado. O Senhor Jesus deixou isso muito claro em João 10, versículo 10, que o inimigo ele veio somente com essa função, né? Matar, roubar e destruir. E ele faz isso de uma forma que engana muitas pessoas. Ele procura cegar o entendimento das pessoas, ele procura enganar as pessoas, que a maior tática de Satanás é enganar as pessoas. Ele faz isso de uma forma muito grande, com uma eficácia muito grande. Não podemos negar a influência de Satanás e seus demônios na vida das pessoas, né? O Senhor Jesus também falou muito sobre isso, em João 8,34, que quem peca é escravo do pecado. Ou seja, uma vez que o ser humano ele é pecador, então Satanás ele vai fazer o que quer daquela pessoa, né? Coloca ele no pecado, leva ele para o pecado, e sempre com essa tendência, né? Procurar com que aquela pessoa se destrua cada vez mais e que ele venha morrer, né? Porque uma vez que morreu, nas mãos de Satanás perdido. Além dessa segunda influência, ele vai terminar ainda com a terceira influência, quando ele diz no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, ele está falando aqui para crentes, né, que se converteram, mas no passado, antes de se converter, ele vai dizer, né, andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Terceiro inimigo aqui, ou a terceira influência que as pessoas têm e que nós como cristãos tínhamos antes de nos converter, era a carne. Agora a carne, vamos entender aqui não como carne física, o nosso corpo físico, mas carne aqui ela se refere à nossa natureza pecaminosa. Ou seja, o ser humano ele já nasce com essa inclinação má, essa inclinação para pecar, para fazer as coisas erradas, é algo como se fosse natural. Essa seria mais ou menos a ideia, é o seguinte: alguém assim que não se converteu, ele dizer assim, olha, eu a partir de hoje não vou pecar, não vou fazer nenhum pecado. Mas ele não consegue. Por quê? Porque a sua própria natureza, ela tem essa tendência, leva a pessoa a pecar e fazer um monte de coisas erradas, porque é algo já natural, uma observação. Até quando o crente se converte, infelizmente essa natureza ainda permanece dentro da gente, né? Embora agora o cristão ele tenha também o Espírito Santo. É o que vai dizer lá em Gálatas capítulo 5, né? Que nós temos a natureza espiritual e a natureza carnal. Nós não devemos dar lugar à carne, mas sim ao Espírito. Mas talvez esse terceiro aqui seja a pior coisa que existe no ser humano, porque o mundo e Satanás são influências externas, não é isso? Mas a carne, que é a nossa natureza pecaminosa, é o inimigo interno. A ponto do apóstolo Paulo dizer, né, no capítulo 7 de Romanos, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu sei que é errado, que eu não quero fazer de jeito nenhum, eu acabo fazendo. Ele conclui dizendo que existe dentro dele, do ser humano, algo que o leva, que o inclina a pecar. Mas ele diz, né, graças ao Senhor Jesus Cristo que nos dá força para não cedermos a isso. Então, a condição do ser humano é em pecado perante Deus, está morto devido a isso. E além disso, existem essas três influências, né? Que existe o mundo, existe Satanás e a sua própria carne. Mas o quadro não termina por aí. A pior coisa ele vai dizer agora, no final do verso 3. Vejam só o que Paulo ele diz. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, talvez seja a entonação mais forte que Paulo está aqui para dizer a condição que se encontra o ser humano. Quando ele diz aqui, éramos por natureza filhos da ira,
A ideia aqui é que você naturalmente, que o ser humano naturalmente, ele já nasce com o fim, né? Que vai pecar, vai morrer e já tem um final certo, que é o inferno. Essa palavra aqui, ira, não é outra palavra para dizer, né? A condenação eterna, né? Sofrer lá no inferno, no lago de fogo. Ou seja, todo ser humano ele já nasce com essa finalidade, já nasce com essa certeza, né? Ele já nasce sabendo que ele vai pecar, em segundo lugar, que ele vai morrer, e morrendo não existe um outro caminho, a não ser o inferno. Isso aqui de uma forma natural, ou seja, da própria natureza, ele já nasce para isso aqui. Filhos da ira como também os demais. Vejam só o que o Senhor Jesus falou. Abram lá em João capítulo 3, versículo 36. Essa ideia é ainda mais reforçada. João capítulo 3, versículo 36. Depois nós voltamos para Efésios. João capítulo 3, versículo 36. O apóstolo João, escrevendo aqui as palavras de Cristo, ele diz assim, João 3,36: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vejam só a palavra que deixa muito claro aqui, né? Permanece a ira. Ou seja, permanecer algo que já estava. Por isso que Paulo vai dizer, né? Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, a ira de Deus, a condenação de Deus, já existe no ser humano desde quando ele nasce. Permanece sobre ele, a não ser que ele crê em Cristo e se converta, né? Para que tenha vida eterna. Mas se a pessoa não está nem aí para o Evangelho, então sobre ele permanece a ira eterna. Voltemos então para Efésios 2. Este aqui, meus irmãos, é o quadro que se encontra a raça humana perante Deus. Mortos espiritualmente, influenciados pelo mundo, pela carne e por Satanás, e o pior de tudo, já nasce com o destino certo, inferno. Este aqui é a situação que se encontra todo e qualquer ser humano. Observe que se terminasse aqui o versículo, se terminasse aqui esse trecho, não haveria esperança, não haveria nada mais. Ou seja, toda a raça humana estaria perdida, somente com essa finalidade que seria o inferno. Então, vejam a seriedade que é e a necessidade da salvação, se não fosse isto aqui. Agora, observe agora o versículo 4. Isso aqui é extraordinário, eu até me emociono quando eu vejo isso. O versículo 4 é como se raiasse uma luz de repente sobre esse quadro negro que se encontra a raça humana. No verso 4, Paulo ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, louvado seja Deus por isso. Ele deixa bem claro, ele mais Deus, esse mais aqui, na gramática aqui, é uma conjunção adversativa. Seria como Paulo estivesse fazendo agora um contraste entre tudo que estava acontecendo, que era a raça humana, com o que vai acontecer agora, né? Com o que Deus fez para salvar e resgatar o seu povo, os que Ele quis dessa situação. Então ele diz, olha, mas Deus, sendo rico em misericórdia, primeiramente ele coloca aqui como atributo para a salvação a misericórdia. E em segundo lugar ele diz, né, por causa do grande amor com que nos amou, segundo atributo para a salvação é o amor com que nos amou, e ele diz, né, estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, primeiramente, misericórdia, né? É o ato de Deus, então, de nos salvar. Misericórdia aqui, nós entendemos a explicação, então, para Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, onde Jeremias diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Ou seja, é justamente por isso nós não somos consumidos, nós não somos, perecemos no pecado por causa da misericórdia de Deus. Mas além da misericórdia existe também o amor.
Aqui também está explicado em João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia, onde diz assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O João ali escrevendo, ele não consegue nem sequer colocar uma palavra para dizer que grande amor foi esse, né? Por isso que ele diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, não tem como expressar o grandioso amor de Deus para salvar os seus, a sua igreja. Então, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e observem bem, não foi uma iniciativa nossa, não foi algo que nós fizemos. Por quê? Versículo 15. Porque estávamos ainda mortos em nossos delitos e pecados. Um morto não poderia fazer nada para ser salvo. Toda a salvação é uma iniciativa de Deus. Deus é quem trabalha para salvar o homem. Não é nada que a gente tenha feito. Já que um morto não pode fazer nada para ser salvo. Mas ele vai colocar aqui a coisa mais importante na salvação. Quando ele diz, né, estando nós mortos em nossos delitos, ele fez o quê? Nos deu vida. Agora essa vida como foi dada? Ele deixa bem claro. Juntamente com Cristo. Ou seja, a única forma do ser humano ser salvo dos seus pecados e da condição de morte que se encontra é através de Cristo. Meus irmãos, não existe nenhum outro caminho pelo qual devamos ser salvos, nenhum outro nome foi dado aqui nessa terra, somente Jesus Cristo. Nós entendemos aqui que religião não salva ninguém, que ideologia não salva ninguém, filosofia não salva ninguém. O único que salva é Cristo. O mundo aí fora tem um dito que até parece bonito, né? Que todo caminho leva a Deus. Mas isso é a maior mentira que já existiu. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. João 14, versículo 6. Né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho para sermos salvos é através de Cristo. E não há outro senão Ele. E é por isso, meus irmãos, que ele precisou vir aqui a esse mundo. Uma vez que toda a raça humana se encontrava em pecado, o salário do pecado era a morte, ele precisou vir aqui a esse mundo, se fazer carne assim como nós, dar a sua vida em nosso favor, morrer da forma como ele morreu, mas ele venceu a morte e garantiu para que todo aquele que cresce nele, cresce em seu sacrifício, teria essa nova vida. Né? É por isso que ele falou, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E no versículo 8, então, onde nós lemos aqui no começo, ele vai deixar muito claro aqui o porquê da salvação e o propósito da salvação. Né? Ele explicou o porquê que somos salvos, a gente precisamos da salvação, e vai agora colocar como forma aplicativa. Mas antes disso ele fala no verso 8, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o agente da salvação, ou seja, o meio, a forma com que nós somos salvos é somente pela graça de Deus. A graça aqui, meus irmãos, uma definição bem básica que nós temos, nós sabemos, graça quer dizer um favor imerecido. Ou seja, nós não merecíamos a salvação, porque a Bíblia deixa muito bem claro, além de Deus, a alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus sendo gracioso para conosco, a gente não merecendo o que ele fez. Ele foi gracioso para conosco. Aqui exclui qualquer iniciativa humana, aqui exclui qualquer desejo humano de ser salvo. As pessoas aí fora dizem assim, olha, venha ser salvo, eu quero ser salvo, mas o homem por si só não tem como ser salvo. A salvação é uma iniciativa de Deus. E somente pela graça de Deus é que nós somos salvos. E o meio pelo qual nós somos salvos é pela fé. Ou seja, a forma como qual o meio que nos faz ser salvos é pela fé. Ou seja, a fé salvífica. E aqui existe algo muito importante também. O que vem ser esta fé que nos salva? Nós entendemos, meus irmãos, que a fé ela é a própria palavra de Deus. Né? João 17, 17, o Senhor Jesus Cristo tem isso muito bem claro. Né? Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E lá na frente em Romanos, ele também vai deixar muito bem claro essa ideia aqui da necessidade da fé. Né? Porque a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus.
Ou seja, a única forma com que alguém venha crer em Cristo é quando ele ouve as verdades do Evangelho. É por isso que nós entendemos a palavra Evangelho como boas novas. Boas novas de quê? Existe uma má notícia, uma má novidade que seria a condição da raça humana. E a boa notícia é justamente essa. O Evangelho da salvação, aquele que salva o ser humano. Isso aqui somente pela graça de Deus, e o meio é essa fé. Uma vez que a pessoa ouve esse Evangelho, existe fé no seu coração, o Espírito Santo lhe regenera, lhe dá uma nova vida, então essa pessoa tem uma mudança de vida, ou seja, nós chamamos de arrependimento. É por isso que muitas pessoas, antes de se converterem, antes de fazerem parte da igreja, era uma coisa, vivendo em pecado, fazendo um monte de coisas erradas, mas uma vez que entendem essas verdades aqui, que somente o Espírito Santo que pode convencer o homem dessa necessidade do pecado, da justiça e do juízo, quando ele faz isso em nós, então nós temos uma nova vida, nós nos convertemos. E tudo isso aqui é pela graça de Deus, por meio da fé. E vejam bem, isso aqui deixa muito bem claro, que isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não é nada nosso, não é nada que a gente possa fazer, é um dom de Deus. E ele vai deixar muito claro isso aqui no verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. É muito importante a gente entender isso aqui também. Existe um pensamento católico romano que diz que a pessoa, para ser salvo, tem que fazer um monte de coisa, né? Como se a salvação fosse meritória. Você tem que ajudar, você tem que dar esmolas, você tem que ser uma pessoa boa, mas a Bíblia nega isso, meus irmãos. A salvação ela não é pelas nossas obras, não é por coisas boas que nós fazemos. A salvação é somente pela graça de Deus. E por que não é pelas obras? Paulo deixa isso muito claro, para que ninguém se glorie, para que naquele dia, chegando lá no céu, alguém viesse bater no peito e dizer: olha, Deus, eu fui salvo porque eu mereci, eu fiz por onde, mas não é pelas nossas obras, não, é somente pela graça de Deus, pelo dom de Deus, pela sua misericórdia. E então Paulo, ele conclui o propósito então desta salvação, no versículo 10, que é onde nós gostaríamos de chegar, quando ele diz assim: pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus. A ideia de criado aqui é ter uma nova vida. Nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, lembrando, obras não salvam ninguém, mas um salvo, uma vez que ele foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, ele foi salvo para uma finalidade. Essa palavra aqui, esse termo, para, a ideia aqui de uma finalidade, um propósito, ou seja, a fim de quê? A fim de que nós viéssemos a fazer boas obras. Ou seja, um cristão que diz que se converteu, mas não procura fazer coisas boas, pregar o Evangelho, dar testemunho, ser uma pessoa justa, que ajude as outras pessoas, ter generosidade, ajudar quem está precisando, a salvação dele é questionável. Porque o propósito da salvação é justamente esse. Meus irmãos, somos salvos para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Interessante esse verbo aqui também, andássemos, porque é o mesmo verbo que ele tem utilizado no versículo 2, né? Para dizer o caminho que a gente andava quando era do mundo. Quando ele falou no verso 2, nos quais andastes outrora. A ideia de andar aqui é viver. No versículo 3 ele também fala, né? Entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, é um contraste, né? Quando a pessoa era do mundo, a pessoa vivia se dedicando às coisas erradas, fazendo aquilo que lhe agradava, o que agradava ao mundo e até muitas vezes a Satanás, talvez inconscientemente, mas a gente procurava viver andando, fazendo essas coisas, mas se dedicando ao máximo. Mas uma vez convertidos, nascidos de novo, meus irmãos, o propósito da salvação é esse. Nós nascemos para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Existe uma história interessante, eu acho que é o autor chamado Norman Geisler, ele contou, que expressa bem essa ideia que nós acabamos de ver. Ele conta a história de um juiz réu. É uma história interessante porque a história desse juiz réu diz que esse juiz, numa cidade pequena, um juiz muito temente,
um juiz que julgava todas as causas retamente. E esse juiz ele tinha um filho. Esse filho, o juiz sempre procurou educá-lo nos caminhos certos, dizendo: filho, olha, nunca se envolva com más companhias, porque você pode ser influenciado e fazer coisas erradas. Eu não quero que você faça coisas erradas, porque eu, como seu pai, eu vou ter que castigá-lo, discipliná-lo. E o filho foi crescendo. Quando ficou com 18 anos de idade, um belo dia aquele filho inventou de juntar com alguns amigos, pegou o carro e saiu pelos bares, bebendo, encheu a cara de cachaça e saiu na maior velocidade pelas ruas daquela cidade. Acabou atropelando uma senhora, e a senhora foi para o hospital, ficou quase morrendo, e uma situação complicada, né? A polícia chegou lá, prendeu aquele jovem, ele era o único de maior que estava naquele carro, e colocou lá na prisão, né? No outro dia, no dia seguinte, haveria o julgamento daquele jovem, né? E as pessoas da cidade estavam todas surpresas, né? Estavam pensando: rapaz, como vai ser agora? O próprio pai, ele é o juiz, ele vai ter que julgar o filho. Quem vai ser nesse julgamento? E chegaram no momento então do julgamento, se apresentaram lá no fórum da cidade, e o pai, numa só palavra, ele deixou bem claro: olha, a gente já leu aqui todo o processo e concluímos que você é culpado pelo que você fez. Então você vai escolher duas coisas para você como a sua punição. Ou você vai pagar 5 milhões de dólares agora, ou então prisão perpétua. Só tem essas duas opções como a sua punição. Ou 5 milhões de dólares agora, ou prisão perpétua. E aquele jovem começou a chorar, dizendo: pai, por favor, não me prenda, não faça isso comigo. Eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo de não ter obedecido a sua palavra. A partir de hoje eu vou começar a fazer um monte de coisas boas. Eu vou abrir um orfanato, vou ajudar crianças sem teto, vou fazer um monte de coisas boas para o Senhor não me colocar nessa situação e me tirar dessa situação. Mas o pai falou: nada do que você faça vai impedir a condenação que deve ser colocada. A justiça tem que ser feita. Embora eu, como seu pai, mas eu sou juiz, eu preciso ser justo. Então escolha: ou paga agora 5 milhões de dólares ou prisão perpétua. Aquele jovem começou a chorar e baixou a cabeça e falou: pai, eu não tenho condição na minha vida de pagar esse dinheiro todo nunca. Então só me resta a prisão perpétua. Aquele juiz, antes de bater o martelo, ele lá de cima onde estava, ele tirou a sua toga de juiz, desceu até onde estava aquele jovem, pegou a sua mala com 5 milhões de dólares e abriu. Entregou na mão dele e falou: toma, pague aí a sua sentença. E aquele jovem, naquele momento, rindo, contente, ele sabia que só lhe restava uma coisa, né? Aceitar aquilo que o pai estava dando por ele e a sentença ser feita, né? Ou seja, o juiz ele foi justo em dar a sentença, mas ao mesmo tempo ele pagou o preço pelo seu filho. O Evangelho, meus irmãos, também tem essa mesma ideia. Uma vez que todos nós, assim como aquele jovem, estávamos em pecado perante Deus, só existia uma única punição para a gente, que seria a morte, condenados para o inferno. Mas Deus, por seu grande amor, por sua grande misericórdia, ele desceu lá do céu como aquele juiz, veio aqui a esse mundo, se fez carne igual a gente, para dar a sua vida por nós. E ele pagou o preço, morreu da forma como morreu, derramou o seu sangue, foi para a cruz do Calvário, para dar a sua vida por nós e nos salvar. Ou seja, ele pagou o preço, ele resgatou-nos pelo seu sangue, ele pagou aquele preço. E só nos resta então aceitar esta salvação que é o Evangelho. Mas assim como aquele jovem, depois que o pai fez tudo aquilo por ele, ele procurou ser uma pessoa boa, fazer coisas boas e andar nas boas obras. Eu creio que é o que Deus também requer de cada um de nós. Uma vez entendido o processo da salvação, tudo que Deus fez por nós, e se não for a Ele para nos resgatar, se Ele não nos convertesse a Ele, a gente estaríamos perdidos. Que obras não poderiam nos salvar, nada do que nós viéssemos a fazer nos salvaria, mas somente a graça de Deus que fez isso. Mas o propósito, meus irmãos, está muito evidente aqui. Fomos salvos para boas obras. Que o Senhor, pois, nos ajude a fazer isso. Que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não venhamos a nos acomodar somente sentados, vir para o culto aos domingos, sentar, ouvir uma mensagem e sair. Mas esse mundo está precisando que a gente saia, pregue o Evangelho,
Existem pessoas que estão precisando que a igreja entre, faça a diferença, ajudando, salgando esse mundo, sendo luz para esse mundo, porque nós somos salvos para isso, para as boas obras, e precisamos andar e fazer essas verdades com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a salvação. É com esse propósito que o Senhor nos salvou. Que o Senhor nos abençoe e aplique essas verdades em nossos corações.